gente sempre aplica o primer com pincel de fibra sintética, porque Porque senão ele reage na nossa mão e na nossa... exatamente. O primer ele reage com o calor. Então se a gente tiver com a mão mais quente que o rosto, ele reage no rosto, não reage na... Ele reage na mão e não reage no rosto. Então a gente sempre aplica com o pincel. Arrasou. Não é estranho, por isso que eu não vi pessoa de maquiar. Ai, me ligaram pra desejar parabéns. Quem que ligou nisso? Dá uma segurada, Deixa depois... na cola, presta atenção na aula. Ai, um nó é delicioso. Quer ser bom? Hoje o lanche é por conta do Nico. Com certeza. Do cara. O bolo também. Ah. Fica também. Aniversário de eu. Cara, você tomou sol? Eu também, sabe? Para por pecado. Ó, passei o primer, certo? O primer vai dar uma secada, a gente vai aplicar a base. Como que a gente escolhe o tom da base? Essa pele aqui do fio. Sim. Mas e aí? A gente tem que testar. A gente sempre olha por onde? Pelo colo. O colo e o braço. Por quê? Se eu tiver com o pescoço mais claro e eu seguir pelo pescoço, o rosto vai ficar branco. Então é mais fácil eu subir o tom do colo e do pescoço, do colo e do braço, do que descer daqui que está mais claro e pintando até onde a gente vê pele, certo? O rosto é menor. Então eu sempre olho pelo braço e o colo. Às vezes o colo é queimado, o braço é queimado e o pescoço é branco. Aí a gente desce a base até o pescoço. Então, se quiser testar no ombro, pode testar a base. Pode. Porque assim, quando a gente vai comprar uma base e a gente testa ela no rosto, se o rosto da gente é diferente, ela vai ficar diferente. Ainda mais por causa do protetor solar. Porque ela vai dar uma uniformizada no tom. Então assim, a gente sempre tem os 2, 3 tons de pele misturados. Então a base fica bonita porque ele deixa num tom só. Então se eu procurar um tom aqui da testa, que é uma região que não tem muita mancha, não faz muita sombra, ele vai procurar o tom. Vocês estão vendo que a Lari ela é mais rosada no rosto e mais amarela? Então se eu fosse seguir aqui, eu ia passar a base rosada nela. Só que se eu passar a base rosada nela, ela vai ficar totalmente diferente do corpo, entendeu? E que dá o contraste? Quando a pessoa está, por exemplo, numa foto que a gente tira a foto do corpo inteiro, você vai ver o corpo inteiro de uma cor e o rosto, aquela traquina de outra cor, certo? Então por isso que a gente sempre sobe. A pele dela, aqui embaixo, ela é fria ou quente? Fria. Quem? Quente, tá? Ela é amarela. Fui no sol hoje. Então eu vou passar uma base amarela nela. Ah, eu nunca vou testar aqui, assim, né? Deixa eu lá. Cheguei a testar assim. É, assim, se a pessoa for homogênea de rosto e corpo, não tem problema testar no rosto. O correto é sempre testar no rosto. Mas, por exemplo, meu rosto é rosa e meu corpo ele é mais amarelo. Então, se eu testo sempre próximo do meu rosto, eu sempre vou ficar rosa. E aqui sempre vai ficar diferente, entendeu? Então, o certo é assim, por exemplo, você é homogêneo, você tem o mesmo tom no rosto e no corpo. Agora, quando eu tomo sol, eu não tomo sol no rosto. Então, meu rosto sempre fica branco e o corpo é moreno. Aí dá diferença, entendeu? Então, assim, quando eu tomo sol, eu fico amarelo, eu tenho que usar base quente. Quando eu não tomo sol, eu fico mais branco, eu tenho que usar base fria, eu fico mais rosa, entendeu? E assim vai. Aí assim, por exemplo, o certo, muita gente testa aqui, só que essa região é a parte mais clara que tem aqui, a gente não toma muito sol. Então se for testar, testa mais próximo do colo, que é onde vai ter o contraste, porque às vezes até é diferente, porque às vezes a pessoa dirige muito, toma muito sol de um lado, então esse lado é mais queimado que esse, então sempre procura ver mais por cima, certo? Sempre tem que observar, a gente não pode generalizar e falar assim, olha, sempre na testa, então sempre no pescoço, porque às vezes o pescoço é branco, que é uma cor e aqui é outra, então a gente tem que ver o que é maioria, tá? As pessoas têm aquelas manchas vermelhas, sabe quando a pele é muito branca e ela tem aquelas manchonas? Sim, geralmente gente idosa, né, tem essa parte mais queimada, aquele queimado de sol antigo.
de 30 anos atrás, que a pele está manchada de sol, aí fica bem vermelho aqui e o rosto fica de outra cor. Quando é assim, eu escolho um tom para a pele dela. Aí vai ficar diferente. Porque aí o que acontece? Não tem como eu pintar tudo, tirar todo aquele vermelho, entendeu? Vai ficar diferente de qualquer jeito. Não tem jeito. Pele madura a gente realça, a gente não transforma, tá? A gente pega a beleza que tá ali ainda e realça. Se tiver ainda, né? Existe, a gente tem que achar. Procurar Então, muito. Outra coisa. Eu não sei se eu já falei isso, eu acho que eu já falei. E é legal a gente sempre assim, customizar o serviço de acordo com o que a cliente está pedindo. Então, por exemplo, a pele da Lari, ela tem muita irregularidade, ela é muito irregular, ela é muito diferente em tonalidade. É uma pele com uma textura grossa, é uma pele com uma textura que não seja tão homogênea? Não. Então eu preciso aplicar muito produto? Não. Não. Então é o seguinte, o que ajuda na cobertura? A base, que ela pode ser de cobertura leve, média e alta, e os pincéis, certo? Então esse tipo de pincel língua de gato, o que ele acontece? Ele deposita bastante produto no rosto. Então eu sempre uso quando é uma pessoa que precisa de muita cobertura, que tem a pele muito manchada, ou que tem muita marca não, muita mancha, e aí eu cubro com esse, que eu vou depositar mais produto. Quando a pessoa não tem tanta mancha, ou então a pele é mais homogênea, eu só vou fazer uma cobertura, eu sempre uso esses pincéis que eu consigo polir melhor, então a base vai ficar com uma textura mais fina, dando um acabamento mais natural. Pode ser do Fiber ou esses Kabuki, certo? Antes disso, como eu vou fazer uma textura fina de pele, eu já vou corrigir algumas regiões que tem diferença de tonalidade, certo? Aonde que a gente encontra tonalidade diferente no rosto da Lara? Nos olhos. Volta do nariz, aqui na testa, essa região, que cor que é? Quando é vermelho, o que a gente faz? Então eu vou dar uma neutralizada. Não precisa deixar a pessoa muito verde, porque ainda vai ter a base, então ele vai ter mais uma cobertura, então é só para dar uma quebrada na cor, não precisa neutralizar totalmente a mancha. Qual tipo de base ideal para uma pessoa de pele madura? Pele madura, a base ela tem que ser fluida, hidratante e fina. Líquida? Líquida. Ou seja, cobertura leve também, né? Super leve. Por exemplo, Medicaid. Não? Encare. Ó, a luminosa da Mary Kay fica boa. Porque assim, como ela tem expressão, o que acontece? Quando a gente aplica uma base de cobertura mate, ela fica fosca, aonde tem expressão ela fica mais marcada ainda. Então quando ela é luminosa, quando bate a luz, ele ofusca a sombra que a marca está fazendo, então ele fica com a pele mais limpa. Então é sempre legal uma textura fina e uma cobertura mais luminosa. Nunca muito mate, muito porcelana. Nunca é bom passar pó também, porque aí quanto mais produto você vai passando, mais vinco vai ficando, tá? Às vezes a pessoa não é nem tão envelhecida, dependendo do produto que a gente usa, ela fica muito envelhecida. Que cor que é a olheira da Lari? Pra mim parece uma Honda. Eu acho. Pra mim é roxo. Qual o que a gente usa quando é roxo? Amarelo. Amarelo. Ó, o meu amarelo aqui ele é bem forte, ele é bem pigmentado, então eu vou passar muito pouco, porque senão às vezes vai ficar escuro porque ela é bem clarinha, tá? E quando é meio roxo e meio marrom? Ó, se ela for... Aí você tem que ver qual que é a prioridade, se ela é mais roxa ou se ela é mais marrom. Aquelas que você fala, aquelas bem escuras, assim, geralmente elas são mais marrom. Aí você escolhe as cores.
Oi? Você camufla ela Com coral ou com salmão. Depende da tonalidade da pele, da tonalidade da pessoa, da tonalidade da mancha. Coral. Ó, fecha. Tá vendo que a região de cima também ela é bem escura? Então eu vou dar uma neutralizada em cima também. eu gosto quando fica também quando faz Tá 100% neutralizado? Não, mas a gente vai passar a base ainda, então não tem problema. Deixa. Ó, então agora eu vou vir com um pincel com kabuki, que eu vou fazer uma cobertura mais leve, então eu vou depositando o produto e vou esticando ele. Ela tá pura. Eu vou esticando esse produto até onde ele dá, porque eu quero uma camada super fina. Quando a gente aplica com pincel de base língua de gato, ele sempre vai ficar uma textura bem grossa, então você vai arrastando, aqui ele fica com uma cobertura bem alta. Ah, é horrível. Eu uso ele só pra depositar só. Guarda aqui esse pincel. Esse aqui é da Costal. Seu nacional é de importar? Ele é americano. Ah, desculpa. Eu achei que era da Chris Park. Ah, eu fui lá, tinha um especial ruim. Quem falou que é ruim? Não, eu fui lá, tinha um especial ruim só. Ah, eu quero um desse, não. Eu encontrei. Mas eu comprei esses dias. Mas só fica mais que 20, né? Ah, eu teve igual o seu, eu achei. A Brenda que comprou. A Brenda comprou uma, né, Brenda? Se quando alguém achar, compra dois, que depois dá me dar de presente. De sério, se eu comprar, depois eu pago. Pois não, tá na cara. Mas eu achei. Vai lá, meu Eu amor. também andei, mas eu não fui. Mas não tinha. Ai, credo, já se deu lá. Não, uma questão. Ajuda aqui lá. Mas também, ó, eu sei de quem Ó, Sabe se é um micrófonos? outra coisa também que eu gosto de ver é assim. Essa base ela é uma base amarela. Vocês estão vendo que aqui ela está com uma tonalidade que é bem próxima à tonalidade do rosto. A hora que eu apliquei no rosto, vocês viram que ela ficou meio rosada? Porque essa base, a hora que ela oxida, ela vai ficando mais próximo ao tom da embalagem, tá? Então, se o produto de vocês acontece isso, é legal a gente não confiar muito quando a gente coloca no braço, porque senão às vezes a hora que a gente está colocando ela ficar rosa, a gente não acha que é o tom. Mas se ela oxidar e mudar o tom, não tem problema. Tá vendo que ela já está oxidando, já está ficando do tom do colo, que é o mesmo tom da embalagem? Aí ela vai secando, ela vai mudando, ela vai ficando mais amarelada, certo? Então assim, é por isso que é legal a gente sempre trabalhar com o nosso produto, porque a gente vai conhecendo o produto e a gente sabe como que ele reage. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, eu uso uma outra base que a hora que ela oxida, ela escurece bastante. Então se às vezes eu faço o teste e ela fica, o tom da pele da pessoa, eu sei que a hora que ela oxidar, ela vai ficar mais escura. Então aí já não fica legal, entendeu? Então eu tive que aprender a sempre jogar um pouquinho mais claro, porque a hora que ela oxida, ela fica um pouquinho mais escura. A HD da Nufi, ela oxida, ela escurece bastante, dá bastante diferença. Bom, agora é o seguinte, eu vou fazer o contorno. O contorno eu vou fazer com base também hoje. Então,
eu vou primeiro avaliar o rosto. Eu não quero saber que formato que é o rosto dela. Eu só vou avaliar o tipo de... os formatos do rosto, o que está precisando ser corrigido, certo? Porque às vezes a gente se prende na correção e às vezes o rosto não tem necessidade daquela correção. Ele é bonito daquele jeito, não precisa esconder aqui, tá? Então, olhando o rosto da Lara, ele é mais comprido ou ele é mais achatado? Mesmo é falar. Ele é mais comprido. Tu toca mal. Então tá, então quando o rosto é mais achatado, o que eu preciso fazer? Alongar. Alongar. Tudo que a gente alonga, que formato que a gente faz? Na diagonal. Então, eu vou começar alongando a região da bochecha. Então eu vou começar daqui do centro do nariz. Do centro do nariz é Tá bom. sentindo o cheiro da minha mão? Aqui do centro da orelha, e eu vou partir para baixo da maçã da boca, certo? Então eu vou começar daqui e vou vir para baixo da Tem que ser maçã. do centro ou da pontinha aqui pra cima? Ó, a gente sempre vai começar daqui. Sempre do meio. Isso. Só que a gente só vai mudar o ângulo. Então se a gente quiser deixar esse rosto mais chato, a gente vai fazer ele mais reto. Se a gente quiser alongar, a gente vai fazer ele mais para baixo. Então seria o sentido da ponta do nariz ou boca, né? Eu sempre gosto. Isso, mas eu sempre gosto de trabalhar com a maçã, sorrir. Ó, quando ela sorri, a maçã salienta. Então a gente sempre vai trabalhar para baixo da maçã. Certo? Quando a gente vai deixar o rosto mais largo, a gente faz ele um pouco mais pro centro da maçã. E aí a gente consegue E deixar a esse rosto maçã mais eu largo. faço na minha maçã levanta, eles estão como se eu tenho que fazer assim. Se eu volto. Se você não quiser salientar a maçã, você vai passar o blush fosco em cima da maçã. Entendeu? Por exemplo, hoje em dia, o que a gente faz? A gente sempre clareia, faz aquele triângulo para salientar bem a maçã. E eu sempre passo o blush um pouco para baixo desse triângulo. Esse triângulo eu não escureço. Mas se você quiser, mais miúdo, exatamente. para poder tampar. Se for tudo que você quiser esconder, você escurece, que aí você afunda. Só que aí eu nunca coloquei o contorno em cima. Acho que ia ficar uma coisa meio. É porque você já tem o rosto com volume, né? Já tem o zigomático saliente. Bom, então eu vou começar aqui no centro da orelha. Para baixo. 2 dedos da boca. Sempre, nunca mais nem menos que isso. Esse traço é sempre esfumado. Nunca pode ficar marca de risco, nada. Ele é uma sombra. O contorno ele nunca pode ser evidente. Certo? Deixa pra fazer evidente quando a gente for fazer arte. Tá vendo? Que olhando de longe eu consigo ver que parece que tem uma profundidade. Olhando de perto é só uma sombra. Tá? Então, se vocês quiserem avaliar o trabalho, sempre dá uns 5 passos para trás e ver como que tá ficando. Se tiver ainda marcado, vai lá e tira e esfuma, tá? Ele não pode ser visto. Aqui eu não consigo ver nada de perto, nenhum risco, e de longe eu consigo ver o efeito, mas eu não vejo o risco. Se tiver risco... Por exemplo, você fez com base, ficou marcado demais. Você joga a base mais clara por cima ou não? Você pode tirar o excesso com o papel, mas é assim, se você joga uma base por cima, você vai estar criando mais camadas, que não é o objetivo. Quanto mais fina for a camada, mais resistente fica a maquiagem. E se for com pó? Escureceu muito. Aí é legal você primeiro pegar um pó limpo, um pincel limpo, bate, tira, esfuma bastante para tirar o excesso, vem com o pó translúcido, passa por cima também até tirar o máximo que você conseguir. Se mesmo assim não clarear, passa a base por cima E passa faz o de pó novo. de novo. Entendi. Tá? Lava o rosto e faz de novo. Tira isso, tá? Aí você dá os 5 passos, papel, deixa eu olhar de longe e passa. Deixa a gente adorar. 5 passos, só pra fora e tchau. 5 passos, só pra fora e tchau. Fala tchau. Fala Tchau, gata, arrasou. Sem graça.
Agora eu fiquei chateada com o rosto totalmente. Cadê a bala? Cadê a bala? Acho que não tá tão fora. Tô pegando o meu pão. Mas ficou cagado. Então. Bom, aqui eu sempre gosto de dar um pouco de definição, principalmente se for noiva. Noiva é a hora, qual que é a hora que todo mundo mais olha pra noiva? Ela tá lá em cima, lá. Errado, a hora que ela está entrando. Todo mundo quer ver como que ela tá. Então ela vai passar de perfil. Então se aqui tá bem esfumado, não tem nenhuma marca de base, é muito mais bonito do que quando a gente vê aquela marca da base certinha, se parecendo uma máscara. Então o que eu faço? Eu crio uma ilusão aqui de sombra. Eu risco toda essa região e vou puxando para baixo para criar uma sombra. É bom dar uma disfarçada pra quem tiver uma papadinha, né? Quem tem papo já engole o papo. Ai, que tudo. Tá por isso. Para afinar essa região, deixar a pessoa mais magra, a gente cria duas linhas. Aqui é o nosso esôfago, certo? A gente vai riscar aqui e aqui. Você vai fazer isso comigo? Você quer ficar parecendo mais magro? Quero. A gente faz toda a maquiagem. Adoro. Peitão. Faz também Ai, a que ondinha do peito, delícia. tá? Peitão, meião. Você põe a fita aqui, você encaixa meio que no chupã. É, dá certo. Fica top. Ai, os meninos que colocavam meia na escola pra dar volume no igual. Tá vendo? Eu não sou a pior. Ó, o queixo da Lara é proeminente. Então eu vou diminuir um pouquinho. Então eu vou escurecer um pouco a ponta do queixo dela. Ai, arraso. Amiga, continua tudo bem no final. Ai, hoje é meu aniversário, Certo? pra quem não sabe. E a testa? Aqui. Ela sai daqui chorando. Não, ninguém chama o nariz ainda. Nariz é calma. Não, o nariz eu não vou nem perguntar. Vocês querem que chama o nariz? E a testa? Diminui um pouquinho. Ai, filha, nasce de novo. Não, não faz isso. Ah, gente, maçarica o martelo, por favor. Ó, sempre começo da raiz. Essa vai pra plástica. Agora. Eu sempre pinto o cabelo, tá? Então eu venho, ó, raiz e vou puxando pra cima. Por quê? Muita gente faz um risco aqui, aí fica um risco escuro e fica a raiz sem pintar. Na foto dá pra ver certinho a tentativa de diminuir a testa. Então é legal sempre pintar bem a raiz do Você tá cabelo. doido também? Dá licença. Se a pessoa tiver com o cabelo branco, a gente já escurece. Ai, Com mas raiz. já cobra mais caro, já fizemos. E aqui, ó, eu vou esfumando, puxando pra baixo. Nunca ao contrário. Muita gente faz de baixo pra cima, sempre de cima pra baixo. E a gente tem que tampar as bordas. Nossa, tá passando minha testinha aqui, eu acho que tá assim. Ai, filho, é assim ó. Certo? Agora o nariz. O nariz eu vou jogar de pincel. Tem que ser um pouquinho maior. Você vai direto pro inferno. Eu vou pegar um pincel menor para poder desenhar, tá? Não, é refazer. Então, ó, eu sempre começo da sobrancelha, Que é muito trágico. um traço, e venho, ó, reto até a ponta do nariz. Muita gente eu vejo fazendo isso até hoje, vem daqui e abre. O que acontece quando a gente abre? A ponta do nariz fica maior ainda. Ah, então acho que é isso que eu era. Então aqui, ó, eu tenho que fechar. Fui tentar diminuir o tamanho do meu nariz e eu não consegui, eu deixei ele maior. Eu tenho certeza que você
Vai falar com os outros, né? Gasguei. Ó. Deixa eu ver aqui. Vai ficar tudo marcando assim, vai fazer você. Quero arrebitar a ponta, eu vou fechar a ponta aqui, vou escurecer a ponta. Por que que eu gosto de riscar o nariz? O resto eu já faço de esfumar. Porque eu consigo ver se ele tá reto, se tá certo antes de esfumar. Mas ele não fica Antes de fumar, marcado. você levanta a cabecinha. Depois eu esfumo ele. Pega a cabeça. Vira pra cá, Lari. Ela seca rápido. Ó, Ó. para que seja rápido. Mary Kay seca. Então, Ó, então agora eu vou esfumar essa parte que tá marcada em cima, eu não vou mexer agora. Eu vou pegar essa parte aqui de baixo, tá vendo que tá um risco? Eu vou apagar aqui só o risco. Então eu vou puxando. Não é risco de cima, não? De cima eu vou mexer nele ainda. Porque cabelo sedoso. Ó, já apaguei. Tá vendo a diferença de um lado pro outro? Esse lado ele morre. Vira pra cá, Esse Lari. lado tá um risco ainda. Certo? Lá, né? Deixa eu ver se colocar aqui uma luz. Verdade. Ó. O que aconteceu, gente? Ó, agora o que eu vou fazer? O outro pincel, eu vou fazer um detalhe mais claro. Como? O nariz não tem nada a ver com o nariz. Como a base que eu usei nela é a base mais clara, eu não tenho base mais clara que isso, eu vou pegar um pouquinho de corretivo, um corretivo bem claro que eu tenho. Vou fazer um traço aqui. Deixa eu ver. De leve para dar mais realce. Agora eu venho e esfumo. Aqui, ó, eu esfumo mais de leve, eu não esfumo muito, não tiro muito traço, porque senão ele não afina tanto. Como o nariz da Lari, ele é bem bonitinho. Não, ele é bem batatinha na ponta, então o que eu vou fazer? Eu não posso clarear muito até a ponta. Eu vou deixar ele mais claro até aqui, eu vou dar o ponto de foco dele aqui, não embaixo. Porque senão, mesmo eu tentando tampar, eu vou salientar a bolinha do nariz dela. Então, com um iluminador, eu vou dar o foco mais ou menos aqui. Tem que saber o iluminador. Esse aqui ele não reflete tanto na luz. Não? Qual que é esse? Uma vez eu passei e fez, parecia que minha pele vertical. O WhatsApp. Ele não fica tão branco. Tem uns que ele fica os traços brancos. Aí a gente tem que tomar cuidado na hora de passar no nariz, na testa, senão parece que tá oleoso. Qual é o nome desse iluminador? O WhatsApp? Chama WhatsApp. É da Benefit. Ah, eu só quero 3. Bom, agora eu vou secar a pele. Eu não vou passar o blush agora porque eu não sei ainda. Eu gosto sempre de passar o blush por último, porque eu ainda vou escolher a sombra, o batom, aí eu faço o restante. Então agora, como eu já passei, já fiz tudo, agora eu vou secar a pele, certo? Olha, eu vou fazer o olho primeiro, depois eu vou mexer na orelha. Bom, então agora, depois eu seco a pele, tá? Eu vou fazer o outro. Ah, no celular não veio, eu tô nervoso. Desliga. É porque ele tá pegando a internet. Ó. Então, sempre eu passo o primer.
primer é a única coisa que eu gosto de passar com o dedo, porque eu acho que quando a gente aplica com o pincel, às vezes ele fica acumulado e ele mancha a sombra. Então com o dedo eu consigo ter o controle da quantidade que eu estou Mas esse é só aplicando. no olho, né? Esse é só de olho. Não, com o dedo é só no olho. Isso. Hoje, né? Também eu rasgo a tela. Às 10 da noite. Bom, eu vou fazer uma maquiagem neutra. Eu quero foco mais na pele. Eu quero uma pele muito bonita, eu não quero que o resto chame atenção, tá? Então eu vou usar esse marrom aqui. Esse marrom mais quente. Cuidado. Acho que esse é sintético. Acho que tem prego. Aguenta aí, tá acabando. Ó, o que eu fiz aqui? O olho da lábia ele é fundo, certo? Então, eu já esfumei aqui e já subi o esfumado para cima da onde é a profundidade do olho dela. Porque se eu trabalhar só aqui na profundidade, o olho dela vai ficar mais fundo ainda. Então eu tenho que subir um pouquinho para matar esse osso que é mais exposto. Já tem defatura exposta no olho. Tudo cagado. Falei, você era que ia pra quarto. Você que disse, Essa de cara. novo, Eu não falei nada. Falou sim. Você só Chora falou não, as chora palavras. Plástica. Mais bonita. Ó. Com o marrom bem escurão, quase preto, e um pincel mais fino. Então esse aqui, ó, que eu fiz um esfumadão grandão, que eu não preciso Qual de que você detalhe, usou, cara? Esse eu marrom? usei esse pincel, certo? Não, marrom. Esse aqui. E agora que eu quero um detalhe, eu vou usar um pincel menor e com essa sombra mais escura. Ok? Agora que eu só vou dar uma definição. Só. Tá vendo? Esse som dele. Não, também fala. Será que se eu cortar essa mão e usar ela como luva funciona? Vai usar na cadeia. Vai aqui, né? Você vai maquiar os presidiários, que a frente está assim, cara. As pessoas da minha vão fora da cabeça, imagina dentro. Vou deixar ela fora, deixa Fica ela. aí, que é a noite. Você levou? Deixa ele lá fora. Essa vez você dá trabalho. Obrigado, gente. Eu só queria que você ficasse aí fora. Sério? Não, não deixa não. Minha maquiagem fora. Ai, gente, tem cara de sono. Ó, e eu vou pegar agora. Vou pegar. Som é agora. Já faz uma maquiagem utilizando o pelo?
Ó, eu vou misturar esses dois tons de corretivo. Esse aqui que é um pouquinho mais escuro com esse que é o mais clarinho, tá? E eu vou passar aqui em cima da sobrancelha. O quê? Ah, verdade. Até as minhas sorrisão. O quê? Você é maquiando. Por quê? Ah, Só ele é perfeccionista. as minhas sorrisão. Olha lá. Ah lá, você trocou de novo. Pode parar de sair, viu? Ai, foi melhor, gente. É que eu tô com 3 crianças em casa. Quando eu tô usando coisa seca e depois eu uso uma coisa cremosa, eu sempre venho com o pincel sem nada, só pra dar uma esfumadinha e tirar as marcas. O olho da Lari, além de ser fundo, ele também é um pouquinho pra baixo, vocês viram? Então eu vou nivelar o olho dela. Então eu vou fazer um delineado. Nossa, lá de fora, pra baixo. Fecha. Eu vou fazer um delineado aqui um pouquinho mais grosso na parte de fora, mas eu não vou fazer muito grosso, se eu não errar, pra só nivelar o olho dela. Você erra? Vai. Ah, não deveria. Chocada. Primeiro aguentar agora dele. Tá, ó, só fiz um pouco mais grosso só pra Olha pra deixar cá, o Lari. olho dela reto. Peraí que eu vou tossir. Só pode apresentar o jornal. Lari. Elas não passam maquiagem. Eu gosto de maquiagem assim. Eu gosto de maquiagem assim. Neutra. Não gosto de nada colorido. Não fez mais nada, acho que eu esqueci. Sabe? Não é aquela Eu gosto de cor, coisa né? mais Você viu? floral. É o jornal das 5 da manhã? É. Não. Já deve ter ficado correndo na casa. E ela ainda passou uma sombra preta. Agora metade do olho eu quero. Aí ela precisava, ficava gritando. Quem fez isso? É a repórter de cedo hoje. O que ela fez? Ela passou, ela pegou o pincel e fez assim, ó, passou metade do olho preto e deixou o resto. Aí saiu, quando ela... Aí conforme ela piscava, aqui pra cá você via a sombra certinho. Daqui não tinha sombra, não tinha nada. Quem? A repórter. Apresentando. Nossa, antes eu achava Horrível. na moda Zuíve. Essa doeu, hein? Ai, desculpa, gente, mas eu gostava. Inspirava. Aquela revistinha da Natura. Não sei quando tá de verde e ótimo. Agora eu entro naquela loja, não nem dou entro assim. Nossa, eu fui semana passada lá e falava, meu Deus do céu. As meninas estavam E elas acham que tá passando. Pisca, vai Eu passar tenho uma amiga que tá trabalhando na Linda, ela me marca nas maquiagens. Nossa. Tem uma menina Se eu tivesse Facebook, que tava ali perto da Coronel, na esquina. Elas estão se maquiando melhor, eu fui lá. Ah, a Isabela Galindo da Dailas pelada de treinamento pra elas. Naquela Lívia onde a gente Catarina perto onde tem o show. Não, ali do lado da... Onde tem o show? Na Coronel, na esquina da Coronel. Em frente a Azuriel. Perto da Três Maria. Tem a né? Não cai, não é por nada, não, mas eu me confundo toda a gostagem da pele dele, por isso eu comecei. Não, e a cachoeira? Então, apenas. Ele tá assim, ó. Ó, gente, presta atenção. Agora, como... Tá vendo que mesmo com a base, a olheira dela ainda ficou um pouco... Claro. Olha o peixe! Escura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de corretivo em tom de pele pra terminar. E eu já vou dar uma clareada. Por quê? Tá vendo que aqui, mesmo se eu corrigir, ela tem uma região mais profunda? Eu preciso dar volume nessa área. Como que a gente dá volume? Clareando. Então eu vou trazer um pouquinho pra frente. Então eu vou misturar um pouquinho de corretivo, porque esse tom aqui vai ficar escuro pra ela. Certo? E esse aqui vai ficar muito claro. Então eu vou misturar um pouquinho dos dois. Eu acho. Eu também. É, esses dois mesmo. Então, ó, isso aqui a gente nunca faz na vida, tá? Ninguém precisa ver. Tá bom? Eu fui num treinamento em São Paulo. Ai, por que tá sujo assim? Sei, acho assim.
Esses alunos aí, você já fala, esses alunos. Esses alunos. Isso. Eu coloco a culpa nenhuma. Ai, minha irmã fica fazendo as flores. Lembrando que se o formato que eu fiz aqui da mandíbula, ele tá na diagonal, o corretivo, o olho, o delineado tem que ser tudo na diagonal. Não adianta fazer um assim, o resto tudo fechado, que aí não vai mudar o rosto dela. Tem que ser tudo no mesmo formato. Não é nada? Aí na verdade você tá fazendo aquele famoso triângulo? Não, chega assim triângulo. É, eu tô descendo um pouquinho aqui do sulco dela para dar mais volume e tô subindo para seguir o mesmo formato da mandíbula. Estão para esse pincel aí. Ah, esse tinha da Boticário. Só comprar. Tem mais? Saiu de linha, foi do ano passado. Comprar. Já tem de enviar. Comprar. Então só vai ter do que agora? Chilinho não tem? Também. Não, tem. Eu vi igual a esse lá na Renner. Ué, é aquele Ai, mas não é bom, não compra. Mas aparentemente. Ele igual. mancha e ele sai cor da série. Lá veio hoje, lá desses meus. É. Não saiu, não. Saiu preto. O meu não saiu. Vocês não. Às vezes é só a primeira lavagem. Depois começa a sair no rosto. Depois começa a sair os Começa a sair aqui. É, o fio sai mesmo. Fala sério até agora. Os meus eu lavo com clear. Clear. Pra tirar as caspas. Na casa. Headshot você faz, né? Ai, meu Deus. Super delicado, Mas Bom, eu acho que eu tô exagerando. como esse corretivo ele é um pouco oleoso, eu já vou pegar e vou Eu acho que secar eu a tô pele pra exagerando um ele pouquinho esse craquelar. contorno. Você já vai ver bem. Porque eu acho bastante. Pé com pé. feio, eu tinha achei que Adoro. Feliz da vida. Nossa, aquele danado pedido. Eu lembro meu avô. Sabe qual é a melhor coisa pra tirar chulé? Qual químico de cima? Com aquele com o quê? Não, é um Pode passar cor. muito pra esse caso agora. Ah, o tava comentando lá nas redes sociais, mas não comprei. Você coloca onde você não pode, você sabe que tal com chulé, você não passa na hora, né? Você passa na vez, você tira o tênis, você põe, dá uma batidinha e bota ele pra guardar assim. Não é na hora. Ah, é? Por isso que fica uma massinha depois. Você sai pela meleca, não é na hora. E aí meu pai tem uma fábrica de super, a gente usa coquinha, a gente faz isso aqui, ó, só de pessoa. Já faz o que sem açúcar, cara. Parece uma parece. Direto? Não, mas Bom, agora eu vou dar uma secada geral no rosto. Mentira, não vou fazer agora pra terminar o outro. Ó, agora eu vou pôr os cílios postiços, tá? Depois eu faço sobrancelha. Os cílios fio a fio, eu sempre gosto de passar a máscara primeiro. Tudo. Esse aqui. Ó, esse aqui eu sinto fio, certo? Vocês lembram que no inteiro a gente sempre cola primeiro e depois põe a máscara? Esse aqui eu gosto de fazer o contrário. Por quê? Se eu deixar para passar depois, como ele é muito sensível, a zona de contato de cola com os cílios é muito pequena, às vezes a hora que eu passo, vem todos os cílios juntos, aí dá vontade de chorar, tá? Então eu já gosto de... Eu gosto de caprichar antes, então a gente sempre dá uma curvada antes. Reza pra não quebrar, porque tem máscara aqui ainda. Olha por baixo. Quebrou? Não. Tem três. não, mas só arrancando os cabelinhos, né? Quebrou um só. Tem Fez três igual aquele fios, dia né? que eu fui fazer o meu, arranquei tudo assim. Tem três fios assim. Por que tudo você? Mentira. Parece aquela cinta que arranca de neném, já viu? Apareceu. Então elas têm uma tribo que eles arrancam o cílio, já viu? Segura a neném pela cabeça assim e tchau! Ah, eu vi isso daí. É assim, cara. Você sabe como que eles se depilam? Colossal não. Todo mundo fala.
Ah, essa é a xarope. Essa cozinha é hoje. Você não gosta dessa? Não. Pedida? Não, eu não gosto da escova. Ó, então quando a gente vai passar no fio a fio, a gente não pode dar muito volume. Tá? Então eu gosto de dar mais... preencher um pouco mais a raiz e deixar a ponta mais leve. Porque o entufo, a ponta fica bem levinha também. Então se eu deixar os cílios dela bem grosso na ponta, a hora de colocar o fio a fio vai ficar desproporcional. Então eu passo mais máscara só na raiz. Não puxo muito para as pontas. Eu não sei como todo mundo gosta dessa máscara. Eu não sei. Você achou o quê? É horrível esse aplicador. Bom. Eu preciso comprar essa amarela. Uma colossal. Eu particularmente, Desapareceu. Caio, vocês nunca vão ouvir eu falando isso para de gravar. Eu não gosto disso aqui, tá? Eu não vejo que dá resultado, eu não vejo algo que assim seja revolucionário, perfeito, maravilhoso, todo mundo deveria usar. Eu não vejo resultado nenhum, para falar a verdade. Quando eu uso isso, Eu acho, para aquelas pessoas que gostam, independente de maquiagem, para elas ficarem com mais volume, assim, usar no dia a dia, que nem nos 20 dias, né, se souber cuidar. Ela fica sempre com aquela saliência, mas na maquiagem também não. Aquela que durante 20 dias eu fiz na faculdade. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não, mas tipo assim, pra isso o tufinho é bom, mas na maquiagem Ah, igual não, o sim. Igor. ele não dá um efeito. Não. O que eu uso? Eu sempre gosto do inteiro porque ele dá volume, ele alonga, fica bonito. Parece que foi. Mas o que eu gosto de usar esse? Quando a pessoa, por exemplo, ela usa óculos e no dia ela vai estar de lente, ela não tem costume de usar lente, ela já tem sensibilidade no olho. Aí eu coloco esse. Porque esse aqui ele fica bem, Natural. bem levinho, natural, ele não pesa, ele não incomoda, parece que você não está usando nada. Tá? É totalmente diferente. Ou então se no dia, por exemplo, do teste da noiva, ela não se acostumou com cílios postiços inteiro, aí eu ponho esse no dia. Tirando isso eu não uso. Eu nem carrego na maleta. Certo? Então é o seguinte, eu vou pôr um pouquinho de cola. Ai, que cheiroso, estou querendo comer. Ó, eu coloquei um pouquinho de cola porque aí eu vou mergulhando essa cola nas pontinhas. Se vocês quiserem vir em volta, vem pontinha. Uma cerveja pra ele. Ó, eu vou começar, eu sempre começo de fora pra dentro, tá? Então aqui, Olha pra baixo. isso, fica olhando pra baixo. Tá vendo que tem os cílios aqui mais fortinho? Tá vendo que tem esse fraquinho aqui na ponta? Esse eu ignoro, eu não uso ele. Então eu vou pegar, eu sempre pego ele com a pinça. Ó, Esse ele tira depois. pego ele assim, fecho ele e puxo. Certo? Ele fica fechado. Molha com a cola a cabecinha dele. Nossa, gata. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lambuzada de cola aqui e solto. Esse não precisa esperar? Não, É em cima do outro? isso, em cima dos cílios normal. Sempre vê se não tem cola, se não tem nada na pinça, porque na hora que a gente puxa, os cílios vêm junto, vai dar vontade Essa é uma de pinça, pingar. pinça? É pinça. Não, não acho. Normal. Mas a dele tem um glamour, né? Tem grite. Certo? Tem, Tá a vendo? mão Então dele. eu já comecei a abrir o leque aqui. Quando eu, Caio, vou fazer, eu sempre coloco um do ladinho do outro, porque aí ele fica bem cheio e bem longo. Mas, quando a gente vai ensinar, a gente sempre ensina a deixar um pouquinho de espaço entre um e o outro, tá? 3 metros. Mas como eu não gosto, sujou? Como eu não gosto que deixa muito... Eu gosto quando eu sei que não dá muito volume. Não apaga, pelo amor de Deus, não pode. Porque os alunos têm que ver. Ah, desculpa. Eu ia falar que eu Ainda bem que você não apagou o do Bertolini. Tem que ver. Quer que eu... Porque é uma lembrança do Dudu. Você queria dizer eu... Não, foi um estilista. Para de ser louca. Ó, então essa aqui é a minha carreira de grandão, tá vendo? Depois tem a minha carreira de médio e a carreira de pequeno. Vai em todo lugar.
Quando eu ponho tudo grande, para dar bastante volume. Mas a gente vai montar um efeito mais alongado. Então aqui eu vou pegar um médio e eu vou colocar pulando um pouco de espaço aqui, ó. A minha pinça tá grudando. O que eu gosto de fazer? Pontinha que emenda com pontinha, certo? Porque aí a gente deixa um espaço aqui, um pouquinho menos de meio centímetro, e as pontinhas elas juntam. Então a hora que a pessoa olha pra cima, ele não fica com um buraco, ele fica sequencial, tá? Quer pegar o pano dental? Eu quero. Ah, ela tá cheia de cola. Então agora eu vou pôr mais um médio. Então eu vou dar um espacinho aqui. Não precisa ser bem na raiz, né? Pode ser Tem que ser também. bem na raiz. Tá vendo que o meu ficou torto? Já desentorta na hora. Porque se ele secar torto, não desentorta depois. Ele sempre tem que ficar igual os cílios, no crescimento do pelo. É bom colocar com o olho aberto ou com o olho fechado, professor? Eu gosto de colar com o olho aberto, porque com o olho fechado, às vezes o que acontece? Ele acaba colando na pele embaixo. A hora que a pessoa abre o olho, fica um pelo grudado pra baixo, assim. Aí você tem que tirar e colar de novo. Não, aí você pega um palitinho de dente e vai fazendo assim. Nossa, dá uma raiva. Vai furando o olho da cliente. Não, às vezes a cabeça dos cílios gruda embaixo. Aí a hora que abre o olho, ele tá colado embaixo. É. Dá muita raiva. Ó, vou pegar mais um médio. Você colocou só um grande e o resto médio. Isso, eu coloquei até agora um grande e 3 médios. Por quê? Os cílios da Lari já é grande. Tá vendo que eu coloquei o médio aqui, ele já deu sequência com o dela? Às vezes o que acontece? Eu preciso colocar mais um pequeno pra terminar a sequência, senão ele fica um buraco. Certo? Por isso que eu gosto desses que vem os 3 tamanhos. Ó, esse lado tá pronto. Depois que secar, eu só passo a máscara na ponta pra engrossar um pouco e já tá ótimo. Olha pra cá. Eu não vejo diferença não. É uma bosta. Ah, mas dá um pouquinho na ponta. Não, ali alonga. Quando eu coloco grande em todos. Bem perto. Aí ele fica bem... Mais próximo. Mas mesmo se você passando máscara, ele não fica cheio, bonito, igual eu fiz. Ele fica mais leve, mais natural. Isso aqui é trabalho chinês. Bom, ó. Agora eu vou fazer o outro olho. O outro cílio você vai dar de novo, cara? Esse aqui você não vai pôr pequenininho? Não. Bem, ó. Glamour. Eu tinha um amigo que nossa. E quando eu comprei esses cílios, eu não sabia colocar. Professor, o senhor não gosta desses cílios? Bom, eu tenho 5 caixas desse agora. É? Você comprou ele na Que bom. Não, comprei no AliExpress. Comprou tu filho também? Comprei 5 caixas de tupim, um de cada tamanho. Não. Quer vender o copo? No salão. Então, é um de cada tamanho, como é que eu vou vender? Você cola o... Mulherada adora, fica 20 dias lá. Quando eu comprei, eu não sabia que tinha que colar no pelo. Eu coloquei na pele. Fui colando coisinha por coisinha. A hora que a menina abriu o olho, ficou... Ah, o cão. Começo de carreira, gente. É assim. Acontece, uai. Não tinha muita instrução. O cão. E ela foi ainda, coitada. Achou lindo. Isso que importa. O importante é ela ser feliz. As pessoas, algumas pessoas assim, que são leigas nesse assunto, porque tipo assim, você faz uma puta de uma cagada, você pensa, lascou. Aí ela olha e fala, Adorei! Qualquer coisa tá bom, né? Quando a pessoa não sabe. Somente coisa carregada. Quantos que eu coloquei? Eu contei Eu mandava meu serviço com flash pelo Parece que não caiu. Você espera um minuto. Pra depois você colocar no olho. Foi um grande 3 metros, tá? até atendente de padaria. Agora que a Márcia deveria estar aqui pra gravar a aula inteira. Foi trabalhar. Não. Atendente de padaria é pior que as maquiadoras da Lívia. Não vai mais Ela vê negócio verde.
vestida de 6 horas da manhã e você pensa, nossa. É pra acender mesmo. Não, elas acordam, elas já passam. Já né? Aquela dá menina um do tapa na McDonald's bandeira. da loja, gente, com aquela sombra-pinta. Gente, ninguém ganha de uma atendente do Subway, da Badiba City, que tem a sobrancelha preta, o blush de rosa, ela é morena, e ela usa um blush de rosa. Olha que eu vou pôr isso no Você já Face. viu? Olha que eu vou disponibilizar o vídeo no Face pra todo mundo. Amiga, vamos fazer um curso de automaquiagem. Eu faço Coitada, tenho vontade, juro por Deus, de falar pra ela assim, amiga, fica seu blush da maquiagem. Ô, gente, quem quiser o vídeo, eu vou colocar no grupo do Face, tá? Que é mais fácil pra carregar o vídeo inteiro, tá? Do Face? Ó, É. eu vou passar esse blush aqui. Pois é, tinha, gente. Eu falei, quem Ele é quiser meio selecionando. laranja com um pouco de brilho. Mas eu vou passar ele bem de leve, só pra dar uma cara de saúde na maquiagem. Entendi. É que é só pra gente, viu, gente, o grupo, então... Mas É, uai, É que assim, em comparação ao outro... é uma beleza. Esse é muito mais confortável. 1000 vezes. 1 milhão de vezes. O Thiago tá no Face, tá no grupo. Eu também. Não, tem 9 pessoas. Eu, a Flávia, a Luísa. Eu não tô? Eu não tô? Cima, tá no grupo. Eu tô também. Vi Slick no... Eu acho que tá. Eu vi Slick no AliExpress. Tem slick ali? Tem. Mentira. Verdade, porque eu já procurei. Tem o quê? Não sei. Tem o quê? Slick. Essa paletinha aí do Caio. Eu já procurei pra me achar. Não, ninguém vai. Ó, quem você for fazer maquiagem vai saber. Você vai comprar. Não, por enquanto não. Eu quero essa nuditude aí. Mas você vai no Alinho lá? E a chocolate bar, vi. Sai uns 20 reais a nuditude e a chocolate bar também. como? A nuditude e a chocolate bar. A Luna comprou a chocolate bar e a nuditude. É boa? E as 3 naked. É o falsificado. E os 3 naked. Ah, Mas é muito Mas falsificado. tem, a embalagem é idêntica. Mas e o É. E, não, ele é bem pigmentado, mas a cor muda um pouquinho. é, tem uma diferencinha de cor. Vão. Não, eu tenho só a Neide. Você vai no Eu vou, mas eu só vou comprar o ano que vem, porque se Gente, eu vou comprar usar agora, esse daqui pra frente não iluminador chega aqui, mais. Ele é bem clarinho, então não vai ter problema. Gente, e tem a da Lorac também, o kit da Lorac. Vou dar uma reforçada aqui. Na têmpora. 3 paletas da Lorac. Nada a ver das que a gente faz. Não, eu te falo, já vou comprar. Agora. Porque pra agora não tem como comprar. Ficou super romântico, Nem. né? Vai casa comigo lá. Ai, não vou te negar um pedido Eu de vou meu colocar esse aniversário. olho assim, é pelo fato dela ter a pálpebra funda, né? É, eu sempre gosto de fazer ele mais todas as alongado cores. e subir um pouco o osso pra tirar. Porque aqui é que eu preciso atender emergência, então no caso eu uso só uma moto com 3 Eu sei tudo que eu vou comprar. Esse agora eu olho, vou por comprar exemplo, essa só em maquiagem fevereiro, março. é a maquiagem que a gente faz de beleza quando vai fazer editorial de joia, alguma coisa, e a maquiagem não pode influenciar. Então é uma coisa que a gente faz mais perto. A gente Vira pra cá. realça mais todos os traços da maquiagem, mas não tem nada muito agressivo, nada com muita cor, nada muito gráfico, para não chamar atenção. A joia tem que chamar atenção. Foi isso que eu fiz. É só uma valorização. Ah, foi o que eu tentei fazer hoje em casa. Legal. E a pele da Mari também ajuda, né? Ajuda. Não, Moça Bonita era bijuteria. A gente já fez. Então ano que vem eu vou fazer a compra de paleta, que eu já tô esperando. Nuditude, chocolate bar e as 3 da Lorac. Chocolate bar. E as 3 da Lorac. A Arcaína É sombra. Não, não foi ali. A da Lorac tá um pacote que tá R$110 o pacote, com 3. 3 2 paletas desse tamanho e umas que vem 24 ou 42. Ó, e eu vou não sei fazer quantas cores vem a maior. um contorno de boca neutro, que eu não quero colocar a cor também.
Eu não falei de boca ainda, depois que a gente voltar do intervalo, que eu tô morrendo de fome. Esperar chegar. Eu vou falar de todos os formatos de boca e o que a gente deve fazer pra corrigir, tá? É que ela vai usar uma joia da privada, né? Isso. Da Tiffany. Não, ela vai fazer um Então assim, eu não gosto, muita gente, presta atenção que isso vocês nunca ouviram falar na vida. Pelo menos não aqui. Eu não gosto de fazer o contorno em cima do contorno da pessoa. E nem fora. Tudo bem que fora às vezes a gente faz para regularizar, aumentar. Mas eu faço por dentro. Por quê? Se a pessoa for passar um batom depois e for retocar alguma coisa assim, por dentro é mais fácil dela acertar, ela passar o batom. Se a gente passa por fora, ela vai querer passar em cima de onde a gente passou o contorno. Aí a boca vai ficando cada vez maior. Ela vai tentando consertar o traço e vai aumentando. Então eu não mexo no contorno. Eu vou passar o lápis por dentro aqui. Você preenche a boca toda com lápis também, professor, ou não? Pra durar mais o batom ou não? Depende. Às vezes eu passo só o lápis. Você tá tão linda. Queria tanto essa make em mim. Só porque é seu aniversário, né, Nicolas? Mas o cara falou quando eu for fazer maquiagem artística, eu ia fazer de travesti em mim. Travesti não, drag queen. Drag queen. Olha, tudo assim, eu queria fazer a mão, então assim. Tipo, soltar, sabe? Quem sabe eu não gosto, né? Cara, olha aqui, eu achei. Eu achei a do rímel. Certo? Pra fazer a parte de baixo do lábio ela é um pouquinho mais mole. Então às vezes a hora que a gente vai passando ele vai ficando pontilhado. Então eu gosto de pedir pra pessoa esticar o lábio pra ficar firme. Estica. Abre a boca. Isso. Ó. Vai fazer outra já? Eu passo por fora pra aumentar mesmo. Porque eu sou exagerada em tudo, né? Eu sou uma pessoa normal. Você é a Raquel. Eu sou a Dependendo do que Raquel, você passa, fica imensa a minha boca. não ia ter graça. E Não, vou passar Raquel. o batom. Ó, não precisa. Vocês lembram quando a gente eu pedi os contornos de boca, eu não pedi muitos? Por quê? Dá pra gente adaptar. Então, pra saber a cor, eu sempre pego a cor e vou colocando perto dos batons. Então, eu sei as cores que dá. Então, aqui nesse caso, eu consigo usar com esse, eu consigo usar com esse, eu consigo usar com esse. E só. Aí, se eu pegar, por exemplo, esse rosa clarinho, deixa eu apontar pra vocês verem a cor. Ah, essa paletinha aí. Foi aquela que ele montou. É que ele Ó, montou, a gente procurou. o no rosa Mac, clarinho eu é consigo da Mac usar ó, Pro. com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, tá vendo? Você chega perto, ó, ele fica esse aqui não. Ó. Aí já tem um que é mais pink. Dá pra usar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse não. Ó. Olá, tem criolano também no AliExpress. Aquela aí eu tô na dúvida, Aí porque tem é laranja, carinha. ó, laranja, ó. Qualquer tom de laranja que eu passo aqui dá pra usar. Até esse aqui, que é um rosa bem alaranjado, dá pra usar, tá vendo? O que você me fala, Mas Lari? tem umas que são caras mesmo. E são porque bem as caras, paletas são não. caras. Mas essas paletas da Criolan são muito caras. Quanto que Sai em torno de uns 250, Ó, aí, por 300 exemplo, reais. esse mais escuro dá pra Eu usar tenho com dúvida vermelhos se ela é mais realmente escuros, falsa. esse vai. Laranja fica bom pra essa pele. E a chocolate bariano de tudo? Não, pode ser o mesmo. Sai numa com a faixa de mesma uns cor. 30, 40 Se você reais. quiser aumentar a boca, é legal fazer um contorno mais escuro e a parte interna mais clara. Hã? Tem essa aqui, ó. Tem maleta. Tem maleta. Barato, será? Tem. Como assim? O que não compensa é o Você frete. quer saber se fica bom? É. Posso? Compensa comprar no do Mercado tom. Livre. Tem essa que daí ver o tom também? de laranja, porque ó, por exemplo, Tem. tem tom mais que é mais fechado, mais 30 queimado, reais, tom né? mais aberto. 30, mais 40 puxado reais, pro não. coral. É tudo réplica. Assim ficaria bom pra mim. Eu teria que passar. Vai, Eu fi, acho quem não que nasce assim rico fica vive de melhor. réplica, fi. Melhor, porque esse vai ficar muito É, tem que passar e ver. Vai. Às vezes a gente acha que vai ficar uma hora que você passa e fala, não, aí tem que tirar e trocar o tom. O que não manda não é o produto, é o teu talento, meu amor. Eu também tô. Nicolas, olha esse trabalho. Dá. Ai, eu quero uma dessas. Testem você pra ver se não dá alergia. Eu gostei, ficou bom. O quê? É que a Cláudia Leita copiou de mim. Até hoje, já. Não tive alergia com nenhuma que eu comprei importado. Nada. E até uma menina que ela falou que ela tinha muita alergia, só usava... Ai, gente, como é que chama essa que o professor trabalhava?
NYX. Não deu alergia nela também. Ela falava que ela era super enjoada pra maquiagem porque tudo dava alergia nela. Desculpa. Ó, eu quero uma maquiagem, uma boca mais fechada, mas eu não quero tão neutra como eu passei aqui, tá vendo? Então eu vou pegar esse aqui um pouquinho mais escuro. Ah, já vai comer nervosíssima maquiada. Os boys nem vai cobrar. Como conseguir comida de graça? Ah, quem vai fazer um... Põe as meias, faz a maquiagem. Não, vai ficar. Gente, pessoa, tem toda uma técnica especial pra ficar colado certinho. Sabe o que eu fazia em casa? Eu colocava a minha bermuda lá, aquelas pra dormir, aquela largona, colocava no travesseiro na minha bunda e ficava rebolando, se botando a bunda no chão. Pior que da Larissa. Aí eu ficava com o Budal, eu ficava andando pela casa. Precisando me chamar de Larissa. E minha mãe achando que eu era hétero. Coitada. Ó, calma aí, gente, já tá indo. Agora é o seguinte. Agora que eu terminei, eu posso pegar o mesmo pincel que eu fiz de base, dar uma passada de leve, onde eu coloquei a mão, que às vezes fica a marca de dedo. Deixa eu digitar. Eu adorei. Só falta... Aí depois eu venho com o pó. Ô, cara, você não acha A mais sobrancelha. um pouquinho verde? Nariz? Não. Mas vem aqui na voltinha, ó. Tá. Já tem um super claro. Viado é assim. Você é perfeccionista. Dá dedada nesse zóio que é furar, viu? Ai, Igual eu na foto. Verde e amarelo. Você gostou de ser brasileira? isso é curso. Fiquei verde na foto. Olha você no Instagram. Foi uma foto que deu super curtida, gente. Pô, não sabe? Eu tô mais curtida ainda, né? Agora você não sabe, né? Se foi curtida por gozação ou se foi curtida porque gostaram, né? Depende, gente. Ô, Bárbara, você gosta de sombra, verde e amarelo, mas a pele você adoro. gosta. Super tem. Olha isso. Pega a máscara. Em volta do nariz verde, olheira amarela. Ó, agora que já secou os cílios, eu posso mexer nele. Então eu gosto de esperar um tempo. Olha pra baixo. Eu não vou pegar e vou fazer igual eu faço nos cílios e puxo muito. Eu venho só... Esse aí tem que ter mais cuidado pra Muito. Ó, só carimbando, tá vendo? Carimbou. Porque se eu puxo, às vezes o que que acontece? Ele junta. Aí ele fica, em vez de ficar aberto, ele fica um fio só. E ele é fininho, então eu faço isso pra dar uma engrossada nele e ficar igual Deixa eu ver. Por isso tá postado, hein? o normal. Em volta do nariz verde, olheira amarela. Eu mesmo, um tempo atrás, acharia. É, e o amarelo? Amarelo, parece que eu tô com hepatite. Aqui, ó. Ah, bicha, você fez pra Copa, pronto, ixi. Agora. Um pouquinho atrasado, eu postei. Professor, o que o senhor vai depois do intervalo? Oi? Vou Depois passar do- formato de lábio, vou passar as cílios inteiros de novo e vou passar outra maquiagem. Alguém tem um carregador pra emprestar, gente? Pera aí que eu vou fazer a sobrancelha. Ó, a cola transparente, a desvantagem dela é que ela fica meio Entrada brilhante normal, branco, simples. tá vendo? Aí é legal pegar um delineador e pintar a cola. Porque você nunca usou super Você me empresta? Acrylex, meu filho. E a cola é caríssima. Porque a bateria já zerou. Ele é melhor, eu super Essa é aquela azul, Adol, sei lá como fala. Como é que entra? É azul, é. Vai fazer biquinho, Du? Esse já fez um bolo. Gente, Eu não tenho. Eu só não tô trabalhando. Super, vai nada, de entender comigo. Era do Fernando. Eu ia ficar com ele, mas o Fernando deixou as coisas. Aí eu me deu 6. Quem ia ficar com 6? Gente, O cúmulo das pernas. Deu 6. Vou mostrar, né, gente? O Douradinho. cúmulo das pernas grossas. Você fecha aqui com o É assim que eu gosto de maquiagem. Não fecha, parece aquelas pernas de alicate de unha.
Não, filha. Serve. Serve não. Só minha mão. Serve não. Não é. Era pra mim que é pro carro. Não serve. O celular é diferente. Nem se eu quisesse. Só você que tem a perna fina, que é o último. Esse é carregador do iPhone. Não faz sobrancelha de bruxa. O meu é desse. Quê? Não faz sobrancelha de bruxa. É isso mesmo. Fica Mas muito não. marcado. O meu tem um negocinho no meio pra encaixar. O teu não Brenda tem. que gosta. É, serve, qualquer um serve pra me largar aqui carregando. Mas gostei da marca. Opa, petróleo. Que petróleo? Vai me Ai, eu adorei o chocolate. Falei assim, cara. Ai, eu Olá, adorei. Tem uma sugestão. Também tem a perna. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ser curiosa. Pá, obrigada. Bicho, a senhora tá com um gato. Você molha o pincel no gel aí e passa isso? É, eu gosto de molhar um pouquinho e passar ele, porque aí ele Depois gruda passar. na sobrancelha, já vai alinhando os fios da sobrancelha. Amanhã eu vou treinar. Aquela da Vult dá pra usar também, sim? Que também tem, tipo, uma serinha. Eu acho que é. Você tem. É o que eu comprei lá, eu cheguei com a Da Nix? Sabão, craca. Nix é bom. Sabão, craca. depois eu te mostro. Não deixa o cabelo. 35. Ô, Caio, esse daí dá pra usar pra todas as peles? Só. Esse aqui que eu comprei, ele é o mais claro. Então eu tenho. Tem vários tons. Esse aqui é o mais clarinho que tem e depois tem um pouquinho mais escuro. Então quando a pele é mais clara, a raiz mais clara, eu uso mais claro. Agora quando o cabelo já é escuro ou o cabelo preto, eu uso mais escuro. Porque eu não gosto dele muito escuro. Eu acho que a pessoa fica muito brava. Então mesmo se o olho for escuro, ele não vai ficar. Ou mesmo se o cabelo for escuro, ele não vai ficar preto. Entendeu? Ele vai ficar um marrom. Ah, ainda bem que dá pro som de pele, né? Senão eu já vou passar pra frente. Senão eu já te vendo. R$70. Jota careira, né? Ah, acho você justa. Ó, eu vou só passar a máscara embaixo, não vou passar nada. Olha, Só. Nossa, a maquiagem da Tiffany vai Tira a mão da minha bunda. Ô, Pi. Nossa, Caio, mas a Então, a diferença pouco que tem. Tô economizando. Tira a mão da minha gordurinha, né? Tipo, tá lá. Ó, de inveja dela. Morre tá lindo, né? Gente, então a Bia, o Lari, ontem foi nossa festa, né? Ela foi de boneca, ela pôs cílios até embaixo, ficou a coisa mais linda. Nunca pus embaixo, nunca nem vi também pôr. Eu conheço de Ela tufinho foi, embaixo. assim, fica bonito. Você Eu fazer vi que ela bastante arrumou uma a maquiagem área. bem escura, você põe em cima e embaixo, fica bonito. É, nunca vi. Dá Eu muita vi que ela diferença. arrumou a área. Você vai fazer um dia pra gente ver? Sim, eu ponho hoje se vocês quiserem, só que eu não tenho ciência, eu vou pôr embaixo. Tem que ser o tufinho pequenininho? Não, tem que ser menor, esse aqui é muito grande. Tem que ser um pequenininho. Inteiro? ela é Eu ponho tufinho? Não, eu ponho inteiro. Só que curto. Esse pequenininho do tufinho não dá pra fazer? Não. Quer ver? Mas a gente podia Eu não comer gosto. primeiro, né? eu acho. Então eu não vou pôr na malha, eu não gosto. Olha pra cima. Ai, eu gosto de tudo. Nossa, amei essa maquiagem. Foi a que você fez com mais gosto. também. É a maquiagem que eu mais gosto de fazer. Que eu mais gosto. Simples e maravilhosa. Certo? Olha pra cá. Alguma dúvida? Ótimo, vamos ver.